Muitas vezes nós tentamos entender como funciona a vontade de Deus em nossa vida, e como o Espírito Santo age para nos dar a capacidade de compreender coisas que antes pareciam escondidas de nós. Para facilitar esse entendimento, podemos pensar no exemplo de um telefone celular moderno que todos usamos hoje em dia. Imagine que você tem em mãos um smartphone que é muito bonito e funcional para as tarefas básicas, mas ele não possui uma tecnologia chamada NFC instalada nele. Essa tecnologia é o que permite que o aparelho converse com outros dispositivos apenas chegando perto, como quando pagamos uma conta apenas aproximando o celular de uma maquininha, ou quando abrimos uma porta digital. O celular está ali, as máquinas ao redor dele também estão ali, mas o aparelho simplesmente não consegue perceber que existe essa possibilidade de interação. Ele ignora completamente aquele mundo de conexões porque falta nele o componente necessário para captar esses sinais. Não adianta o dono do celular tentar forçar o aparelho a funcionar, pois ele não foi capacitado para isso ainda. No entanto, se o fabricante decidir instalar o módulo NFC nesse smartphone, tudo muda instantaneamente. Um mundo de possibilidades que ele nem sabia que existia de repente se abre diante dele. Agora ele reconhece os sinais, interage com o que está ao redor e cumpre funções que antes eram impossíveis. Assim acontece com o ser humano em relação ao reino de Deus. A Bíblia nos ensina que o homem natural não consegue entender as coisas de Deus. Na primeira carta aos Coríntios capítulo 2 versículo 14 está escrito que o homem que não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois elas lhe parecem loucura e ele não pode entendê-las, porque elas se percebem apenas espiritualmente. É exatamente como o celular sem o módulo NFC. A vontade de Deus está ao redor da pessoa, os sinais do seu amor e os seus planos estão presentes, mas a pessoa não tem o sensor espiritual para captar isso. Quando o Espírito Santo passa a morar dentro de nós, é como se Deus instalasse esse novo componente que nos permite finalmente ler os sinais do céu e entender o que Ele quer de nós. Outra forma muito clara de pensar sobre isso é imaginando a situação de uma pessoa que nasceu cega. Para alguém que nunca viu as cores, o conceito de azul, vermelho ou verde não faz o menor sentido. Essa pessoa pode caminhar por um jardim maravilhoso, cheio de flores coloridas e pássaros bonitos, mas para ela tudo o que existe é o tato, o cheiro e o som. Ela ignora a beleza visual não por maldade, mas por falta de capacidade física para enxergar. Ela pode até ouvir as pessoas falando sobre como o pôr do sol é bonito, mas no fundo ela não consegue conceber o que aquilo realmente significa. Se, por um milagre de Deus, essa pessoa passar a enxergar, um novo mundo se abre diante dela. Coisas que já estavam lá o tempo todo, mas eram ignoradas, agora passam a ser percebidas com clareza. Ela não precisa que o jardim mude, ela é quem mudou e agora consegue ver a realidade como ela sempre foi. Na Bíblia, encontramos muitas histórias onde Jesus cura cegos, e isso é um símbolo do que ele faz com a nossa alma. No Evangelho de João capítulo 9, versículo 39, Jesus diz que veio a este mundo, para que os que não veem passem a ver. Essa cura não é apenas para os olhos do corpo, mas principalmente para os olhos do coração. Sem a ajuda do Espírito Santo, todos nós somos cegos espirituais, tateando no escuro e tentando achar um sentido para a vida, mas ignorando a luz de Deus que brilha bem na nossa frente. Quando aceitamos o Evangelho, o Espírito Santo remove essa venda e passamos a enxergar a vontade de Deus com uma nitidez que nos impressiona. O que antes parecia sem graça ou sem sentido passa a ser a coisa mais importante do mundo para nós. Para entendermos por que essa cegueira acontece, a Bíblia nos dá uma explicação muito séria sobre o que ocorre no mundo espiritual. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, está escrito que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Isso significa que existe uma força agindo para manter o sinal desligado, como se alguém colocasse uma barreira de chumbo ao redor do celular, para impedir que o NFC funcione, ou uma venda bem apertada nos olhos das pessoas. O inimigo de Deus não quer que as pessoas percebam a beleza do amor divino, por isso ele trabalha criando distrações, dúvidas e confusões que mantêm a mente humana na escuridão. É como se a pessoa estivesse dentro de uma sala escura onde existe um banquete maravilhoso servido, mas ela não consegue ver a comida, e por isso morre de fome. O Deus deste século, que é o mal, usa as coisas passageiras do mundo para que as pessoas fiquem tão focadas no chão que nunca olhem para o céu. Ele bloqueia o entendimento para que a mensagem do Evangelho pareça algo sem importância ou até mesmo uma coisa boba. Por isso, quando alguém finalmente consegue entender a vontade de Deus, sabemos que houve uma intervenção poderosa do Espírito Santo para quebrar essa barreira.
É Deus dizendo que haja luz e iluminando o interior daquela pessoa, vencendo a escuridão que o mal tentou impor. Sem esse agir de Deus para destravar o nosso entendimento, continuaríamos todos perdidos, achando que a vida é só o que podemos tocar, sem perceber o brilho eterno que Cristo quer refletir em nós. Essa transformação que o Espírito Santo faz em nós é o que a Bíblia chama de novo nascimento. Em uma conversa muito famosa registrada no Evangelho de João capítulo 3, versículo 3, Jesus diz a um homem chamado Nicodemos, que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Note que Jesus usa a palavra ver, ele está dizendo que o reino de Deus é uma realidade que já está aqui, mas que só se torna visível e compreensível quando passamos por essa mudança interna produzida pelo Espírito. É uma mudança de natureza. É como se a nossa mente recebesse uma atualização completa que nos permite processar informações que antes eram bloqueadas. O Espírito Santo não apenas nos mostra o caminho, ele nos dá inteligência espiritual para entender por que devemos seguir por aquele caminho. Muitas pessoas tentam seguir a Deus apenas usando o esforço humano e a lógica da cabeça, mas acabam se cansando ou se frustrando porque falta a conexão viva. É como tentar usar um rádio que não está sintonizado na estação certa. Você ouve apenas chiados e ruídos, mas a música e a mensagem estão no ar, você só não conseguiu captar a frequência ainda. O Espírito Santo é quem faz essa sintonia fina em nosso coração. A vontade de Deus deixa de ser um peso ou um mistério indecifrável e passa a ser algo que nós desejamos profundamente. Isso acontece porque o Espírito Santo trabalha de dentro para fora. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 até 27, Deus faz uma promessa maravilhosa dizendo que daria um coração novo e colocaria um espírito novo dentro de nós. Ele diz que tiraria o coração de pedra, que é duro e não sente nada, e daria um coração de carne que é sensível e obediente. Essa é a grande tecnologia de Deus. Ele não apenas nos dá algo semelhante a um manual de instruções que é a Bíblia, mas ele nos dá o instrutor, que é o Espírito Santo, para morar dentro da gente e nos ajudar a entender cada página desse manual. Imagine como seria difícil entender um livro de física muito avançado sem nunca ter ido à escola. Mas se o próprio autor do livro se sentar ao seu lado e começar a explicar cada detalhe, tudo fica mais fácil. O Espírito Santo é o autor da Bíblia, pois toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e ele é quem nos ensina a aplicar a vontade de Deus no nosso dia a dia, nas decisões pequenas e nas grandes escolhas da vida. É importante perceber que essa capacitação muda a forma como interagimos com o mundo. Antes da chegada do Espírito, nossos interesses e desejos estavam voltados apenas para as coisas que podíamos ver e tocar. Mas com essa nova capacidade, passamos a valorizar o que é eterno. É como se o nosso radar agora buscasse coisas mais altas. No livro de Colossenses capítulo 3, versículo 1 até 2, o conselho é para que busquemos as coisas que são do alto e que pensemos nelas, e não nas coisas da terra. Só conseguimos fazer isso porque fomos capacitados. Sem o Espírito, o ser humano é como um pássaro que nasceu em uma gaiola e não sabe que tem asas para voar. Ele olha para o céu, mas não entende que aquele é o seu lugar. O Espírito Santo nos mostra que não fomos feitos apenas para viver essa vida passageira, mas que fomos criados para ter uma amizade profunda com o Criador. Ele nos revela que Deus tem planos de paz e não de mal para nós, como diz no livro de Jeremias capítulo 29, versículo 11. Essa compreensão traz um descanso para a alma que o mundo não consegue oferecer. Quando falamos sobre conceber a vontade de Deus, estamos falando sobre deixar que os pensamentos de Deus se tornem os nossos pensamentos. Na carta aos Romanos capítulo 12, versículo 2, existe um pedido para que não sejamos iguais ao mundo, mas que sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Essa renovação é o processo onde o Espírito Santo vai limpando as ideias erradas, os medos e as mentiras que aprendemos, e vai colocando a verdade do Evangelho no lugar. É como se ele estivesse formatando o nosso sistema, para que possamos rodar o programa da vida de Deus sem erros e sem travamentos. Quando a nossa mente é renovada, passamos a ter o que a Bíblia chama de a mente de Cristo. Isso significa que começamos a olhar para as pessoas com o amor que ele olha, a perdoar como ele perdoa e a sentir paz mesmo quando tudo ao redor parece confuso. Essa é a maior prova de que o módulo espiritual foi instalado e está funcionando perfeitamente em nós. À medida que caminhamos com o Espírito Santo, a nossa capacidade de entender a Deus vai crescendo. Não é algo que acontece de uma vez só em toda a sua plenitude, mas é um aprendizado constante. É como aprender a usar um aplicativo novo e descobrir funções cada vez mais úteis a cada dia.
O Espírito Santo vai nos revelando as coisas aos poucos, conforme somos capazes de suportar e entender. Jesus explicou isso aos seus discípulos no Evangelho de João capítulo 16, versículo 12 até 13, dizendo que tinha muitas coisas para falar, mas eles não podiam entender naquele momento. Mas ele garantiu que, quando o Espírito da Verdade viesse, ele os guiaria em toda a verdade. Isso nos dá uma segurança muito grande, pois sabemos que não estamos sozinhos na nossa jornada de fé. Temos um ajudante, um consolador e um guia que nunca nos deixa perder o sinal da vontade de Deus. Se nos sentirmos perdidos, basta silenciar o barulho do mundo e ouvir a voz suave do Espírito que fala ao nosso coração, nos lembrando de quem somos e do que Deus quer para nós. Portanto, a vida cristã não é sobre ser uma pessoa boa por esforço próprio ou sobre seguir uma lista de tarefas religiosas. É sobre ter uma nova vida que flui de dentro para fora graças à presença do Espírito Santo. Ele é quem nos capacita a viver de um jeito que nunca conseguiríamos sozinhos. Ele nos dá a visão para enxergar o invisível e a tecnologia espiritual para interagir com o reino de Deus de forma real e prática. O resultado disso é uma vida cheia de propósito, onde cada passo que damos é guiado por uma sabedoria que vem do céu. É um presente maravilhoso de Deus para todos aqueles que creem e abrem o coração para receber essa atualização divina. Quando entendemos isso, percebemos que a maior alegria da vida é estar conectado com o Criador através do Espírito, vivendo cada dia na luz da sua vontade, e experimentando a transformação que só o Evangelho pode realizar em nós. É uma mudança completa de percepção que transforma a nossa existência de algo comum em algo extraordinário e eterno, nos preparando para tudo o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se gostou do assunto, deixe o seu like e se inscreva para mais vídeos.